Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que acontece bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, dentro do nosso corpo: a inflamação crônica. Pense nela como um fogo silencioso, um fator que, mesmo escondido, tem um poder gigantesco sobre a nossa saúde e como a gente se sente no dia a dia. Sabe aquela sensação de cansaço que parece que nunca vai embora? Ou aquelas dores que aparecem do nada? E a dificuldade para manter o peso, mesmo se esforçando? Então, e se tudo isso não for só uma coincidência? E se esses forem, na verdade, sinais, alertas, que o nosso corpo está mandando sobre um problema um pouco mais profundo? Para a gente entender isso direitinho, a gente vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos ver o que é esse tal de alarme silencioso. Depois, a gente vai explorar as melhores armas que temos para combatê-lo: comida, a saúde do intestino e o nosso estilo de vida. E no final, a gente junta tudo num plano prático. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo começo. É super importante entender que inflamação por si só não é ruim. Na verdade, é uma resposta de defesa do nosso corpo super necessária. O problema de verdade começa quando esse alarme, que deveria ser temporário, simplesmente não desliga mais. E é exatamente aí que mora o perigo. Diferente de um joelho ralado, onde a gente vê a inflamação ali aguda, a crônica é sorrateira, silenciosa. O sistema imunológico fica ligado o tempo todo em alerta máximo. E com o passar do tempo, esse estado de alerta constante começa a desgastar o próprio corpo, danificando células saudáveis. E as consequências disso, gente, são bem sérias. Esse estado inflamatório não é brincadeira. Ele está diretamente ligado a muitas das doenças mais comuns hoje em dia, como diabetes tipo 2, problemas do coração e até condições neurodegenerativas. Fica claro, né? Cuidar disso é fundamental. E o mais interessante é como um conceito que parece tão médico e abstrato se manifesta na vida real. Fadiga, dores nas juntas, um inchaço que não some. Esses são os sussurros do corpo, sabe? São os sinais de que alguma coisa, lá dentro, não tá bem. É o corpo pedindo pra gente prestar atenção. Então, tá bom. Como é que a gente começa a apagar esse fogo? Bom, segundo os especialistas, a ferramenta mais poderosa que a gente tem nas mãos é o nosso garfo. A alimentação é, sem dúvida, uma das principais alavancas para controlar a inflamação. E esse slide aqui mostra o campo de batalha perfeitamente. De um lado, o que joga gasolina na fogueira: açúcar, farinha branca, comida ultraprocessada. Do outro, a nossa brigada de incêndio: vegetais de folha escura, frutas vermelhas cheias de antioxidantes e gorduras do bem, como o azeite de oliva e o ômega 3 do salmão. A famosa dieta mediterrânea é um ótimo exemplo disso em prática. E o legal é que não precisa ser nada radical, viu? O jeito mais inteligente de fazer isso é aos poucos. Ao invés de pensar só em cortar, pense em adicionar. Comece colocando mais desses alimentos protetores no prato. E só de fazer uma pequena mudança, como parar com os refrigerantes e sucos de caixinha, o impacto já pode ser enorme. Agora vamos para outro pilar fundamental. A conexão entre o nosso intestino e a inflamação é gigantesca. A gente precisa pensar no intestino não só como um órgão que digere comida, mas como o verdadeiro centro de comando do nosso sistema de defesa. E olha só esse número aqui, impressionante. Cerca de 70% de todas as células do nosso sistema imunológico moram ali, no intestino. Isso quer dizer que, se a saúde do nosso intestino não vai bem, se as bactérias estão em desequilíbrio, isso pode disparar uma resposta inflamatória que afeta o corpo inteirinho. Portanto, cuidar bem do intestino é uma estratégia direta para controlar a inflamação. E como a gente faz isso? Alimentando as bactérias boas com fibras, incluindo alimentos fermentados, cheios de probióticos e, claro, diminuindo os ultraprocessados que bagunçam todo esse ecossistema. Mas a história não acaba na cozinha, não. Existem outros fatores do nosso dia a dia que são tão importantes quanto. Sono, estresse e atividade física são outras alavancas superpoderosas que podem ligar ou desligar a nossa resposta inflamatória. Esse gráfico aqui deixa tudo bem claro, né? Dormir pouco ou viver sob estresse crônico, com os níveis de cortisol sempre lá em cima, aumenta a inflamação no corpo. Por outro lado, o exercício físico feito de forma regular e moderada tem um efeito anti-inflamatório potentíssimo. É um verdadeiro jogo de equilíbrio. E aqui vai uma das dicas mais valiosas dessa nossa conversa. Antes de sair comprando suplementos caros, o básico precisa estar em dia. E uma noite de sono de qualidade, de 7 a 8 horas, é talvez o anti-inflamatório mais poderoso, eficaz e de graça que existe.
E com exercício, a história é bem interessante. A dose é tudo. Ficar parado é inflamatório, mas olha só, exagerar no treino sem o descanso certo também pode ser. O segredo, então, é a consistência. Uma caminhada diária, musculação algumas vezes por semana, é isso que funciona. Certo, então agora a gente vai juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Gerenciar a inflamação crônica não é sobre uma única coisa. É sobre construir um sistema, um conjunto de hábitos saudáveis que se apoiam. E essa frase aqui resume a ideia perfeitamente. Não existe pílula mágica. Não existe um único superalimento que vai resolver tudo. A melhora de verdade vem da consistência de aplicar pequenas mudanças todos os dias em várias áreas da vida. E aqui estão eles, os 5 pilares. Uma nutrição inteligente, um sono que realmente descansa, movimento regular, saber lidar com o estresse e cuidar bem do nosso intestino. Juntos, eles criam um escudo poderoso contra a inflamação crônica. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Olhando para esses 5 pilares, em qual deles existe a maior chance de melhora nesse momento? Qual seria aquela primeira pequena atitude, começando hoje, que poderia dar o pontapé inicial para apagar esse fogo silencioso e construir uma saúde mais forte? Pensar nisso já é um primeiro passo incrível.